Dando continuidade à nossa série Câmara em Foco, que já recebeu o presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, Cabo Batista, e o vereador Sargento Leomar, hoje conversaremos com uma das novidades da política local, Brenda Evelyn Santos. Eleita em outubro de 2024 como a vereadora mais jovem da história de Patos de Minas, com 24 anos e a segunda mais votada no pleito. Brenda é formada em Direito pelo Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam. Também trabalhou como repórter e foi eleita Rainha Nacional do Milho em 2023. Nesta entrevista, vamos conhecer mais sobre sua trajetória e as propostas que ela pretende implementar na Câmara. Brenda, obrigada pela sua participação aqui conosco no Jornal da Manhã Patos. Seja bem-vinda aqui ao estúdio. Parabéns pela sua eleição. Muito obrigada, agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar com os telespectadores. Vereadora, então, o que motivou você a ingressar na carreira jurídica e como é que a sua formação em Direito pode contribuir para a sua atuação política local? Eu sempre vi na sociedade muitas mazelas, muitas coisas que eu queria mudar de alguma forma, sabe? Inclusive tem até um projeto social objetivando a mudança na sociedade, tentar ajudar de alguma forma fazendo a minha parte. E foi por isso que eu entrei no Direito, para tentar ajudar uma parte de algum processo, uma mãe que perdeu um filho, alguém que foi estuprada, sabe? É mais como uma meta de vida, de auxílio ao próximo mesmo. Olha só que bacana. Senhorita ganhou destaque em concursos de beleza e como Rainha Nacional do Milho. De que maneira essas experiências ajudaram na sua formação como líder e também como comunicadora? Nossa, é muito bom essas participações. Como Miss, já fui Miss Patos de Minas, já fui Miss Minas Gerais, Beleza pelo Bem, através do meu projeto social também. E querendo ou não, isso traz o público muito para perto da gente. Então a gente tem um contato muito próximo com o público, com as pessoas, com as crianças principalmente. Isso agregou muito, assim, na questão de estar próximo à população, ver o que a população precisa e representar eles agora como vereadora também. E em 2023, quando a senhorita ganhou lá a eleição da Rainha Nacional do Milho, já pensava em se candidatar ou ainda nem passava pela sua cabeça? Sempre gostei de política, mas sabe quando você olha como algo assim muito inatingível, como algo tipo, não é pra mim, eu sou muito nova, o pessoal olha pra mim, não me dá muita credibilidade, eu pareço ser muito mais nova do que eu realmente sou ainda. Mas eu orei, conversei com Deus e eu tive uma resposta positiva dele. Então, fui com tudo. Eu vejo que a política precisa de renovação, trazer um pessoal mais jovem que realmente está disposto a trabalhar pela comunidade. E Deus me abençoou e aqui estou. Que bacana. Vereadora, você tem um trabalho muito ativo nas redes sociais. Como é que as plataformas lhe ajudaram durante a sua campanha? Nossa, 100%. Óbvio, né? Tudo na permissão de Deus. Mas as pessoas me conheceram como Miss, como repórter, como rainha. Então, as pessoas já me acompanharam desde 2020, 2019. Então, acaba que tudo o que eu falava nas redes sociais, eu não falava para uma, duas pessoas. Como você pede voto, por exemplo, você está no mercado municipal, você conversa com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Na rede social, você tem a oportunidade de alcançar muito mais pessoas com uma única postagem. Então, acaba que é como se fosse um microfone para muitas pessoas te ouvirem, o que é muito positivo. Sem dúvidas. Conta aí para os nossos ouvintes e espectadores sobre o projeto Corrente do Bem. Eu idealizei ele, na verdade, assim, vamos fazer a ordem cronológica primeiro. Desde que eu me entendo por gente, eu ajudo meu pai com ações sociais. O meu pai, ele tem uma associação que ajuda pessoas, então desde criança eu fui inserida nesse meio de ajudar o próximo, servir as pessoas. E aí, em 2020, eu idealizei o Corrente do Bem no meio da pandemia, tanto por muitas pessoas precisarem de ajuda por aquele caos que a gente está vivendo, e também porque, querendo ou não, a associação que meu pai participa e que ele é presidente, é uma associação religiosa, e não é a religião que eu participo. Então, eu queria desvincular de qualquer vínculo religioso, qualquer coisa que as pessoas pudessem não participar por causa disso e caminhar com as minhas próprias pernas, né? Então, idealizei ele em 2020, tive a honra de levar ele para o Miss Minas Gerais, representando Patos de Minas, ganhamos o mérito, né, em Minas Gerais, com o projeto social, e desde 2020, eu tenho vai fazer 5 anos, que o projeto está andando aí, graças a Deus, ajudando muitas pessoas. E quais foram os maiores desafios e aprendizados durante a sua campanha eleitoral no ano passado? Eu acredito que a maior
aprendizado, né? A maior coisa assim, que eu levo para minha vida é a confiança em Deus. Porque, querendo ou não, por eu ser mulher, por eu ser muito jovem, eu ouvi coisa demais. Nossa, que eu não seria capaz, que eu era muito nova. Nossa, mas Brenda, como que deixaram você participar? Você tem cara de ser até menor de idade, sabe? Umas coisas assim. Mas eu tinha muito firme, assim, o meu propósito diante de Deus. O meu propósito com a população de Patos, de representar as pessoas que eu vou representar, de servir quem eu vou servir. Então, eu fui com esse foco, ouvia muita coisa, mas assim, entra no ouvido e sai no outro. E fui para cima. Muitos desafios também, muitos aprendizados, mas graças a Deus eu cheguei onde eu cheguei, né? É isso aí. E como foi para você conquistar o título de vereadora mais jovem da história aqui de Patos de Minas? O que esse marco representa aí para a sua vida e para a política local? Eu acho que renovação é a palavra que a gente estava precisando há muito tempo. A gente via esses coronelismos, né? O pai que indicava... Foram quantos votos? 1954. Olha só. São muitos. Bem expressivo, graças a Deus. A gente via muito o filho, o pai que indica o filho, que indica o neto, que indica o bisneto. E aí isso continuou por muitos anos. Eu não tenho ninguém na minha família que é da política. Então, é muito interessante. Você é a primeira? Sim, sou a primeira. Olha! Então, é muito bom ter essa renovação, pessoas jovens, com ideias diferentes, que querem fazer a mudança acontecer, que estão engajadas, né, em ações sociais também, que não quer participar de projetos assim só por causa de política, que realmente quer fazer a diferença na cidade, sabe? E é bênção. E durante a sua trajetória, você teve alguma figura ou mentor que influenciou as suas decisões e aspirações? Tem alguém que você se inspira? O Falcão, né, gente? Nossa, eu, assim, desde que eu me entendo por gente, eu acompanho política. Só que é sempre essa distância, né, entre população, prefeito, população, governo, de um modo geral. E o Falcão, ele trouxe a população muito para perto da gente. E chega e abraça todo mundo, e conversa com todo mundo, e canta na frente da praça, e ele é do povão. E eu vi nele uma inspiração de, é isso que eu quero, sabe, na política. Eu quero ser assim, eu quero ser próxima das pessoas, eu quero que as pessoas gostem da política, porque, infelizmente, muitas pessoas têm uma aversão muito grande à política. E não é ruim no sentido de, tipo assim, não é à toa. A gente vê muitas coisas acontecendo na política que realmente traz uma descrença, e eu entendo isso. Mas a gente pode mudar, e o nosso voto importa. E, então, eu fiquei muito feliz que teve algumas mudanças na Câmara, e vai ter mais ainda, em nome de Jesus. E o que mudou na sua visão de mundo e de sociedade desde que você iniciou a sua vida pública? Na verdade, não mudou nada, mas tudo fez mais sentido. Eu sempre tive dentro de mim que todos somos iguais perante a lei, até por causa da faculdade também que eu fiz. Mas eu acho que isso tudo fez mais sentido ainda quando eu entrei na política. Mais sentido ainda lutar por muitas pessoas que não são ouvidas, correr atrás de muitas coisas que muitas pessoas simplesmente lavam as mãos, sabe? E eu estou disposta, realmente estou disposta. Excelente. Agora, já partindo aqui para o finalzinho do nosso primeiro bloco, você teve também outros títulos além de Rainha do Milho, né? Conta pra gente. Tive Miss Patos de Minas. Na verdade, assim, eu comecei a desfilar com 3 anos. 3? Aham. Olha só. Minha mãe falava que eu saía mandando beijo para todo mundo pensou que eu nem ia entrar para desfilar. Aí eu saía dando tchau, mandando beijo para todo mundo, aquela pituchinha assim, toda cara de pau, sabe? E mandando beijo, dando tchau pros outros. E aí dei uma parada nas passarelas, assim, voltei em 2020 como Miss Patos de Minas, né? Foi na época da pandemia que eu fui eleita, inclusive eu lembro até que era live, a gente não podia se encontrar, enfim, foi muito triste essa época. E aí eu fui para o Miss Minas Gerais, representando Patos de Minas, ganhamos o prêmio do Projeto Social em Minas Gerais, em 2021. Ganhei vice-Miss Popularidade também nesse mesmo concurso e fui para a Rainha Nacional do Milho, que sempre foi meu sonho, de criança mesmo, sabe? Todo mundo, eu acho, aqui de Patos, olha para a Rainha, nossa, meu Deus, a Rainha Nacional do Milho, que em Patos é muito forte, né? E aí, em 2020, mentira, me candidatei em 2019, tentei uma vez, não fiquei nem entre as pré-candidatas para rainha. E aí depois eu voltei, lógico, quando é um sonho a gente tem que ir atrás,
Voltei em 2023 e ganhei com 106, eu acho, inscrições. Bacana. E a sua experiência como repórter também? A gente comentou, né, que você foi repórter aqui, contando um pouquinho sobre você. Conta pra gente. Fui repórter, inclusive enquanto eu era Miss, eu fui convidada para uma entrevista assim como essa. E aí eu lembro que a minha coroa caiu lá no meio da entrevista. E aí eu peguei a coroa, gente, tá tudo bem, programa ao vivo tem esses problemas mesmo. Coloquei ela de volta na cabeça, tirei sarro como se nada tivesse acontecido. E a entrevistadora achou fantástico, tipo assim, eu ter saído da situação super constrangedora, tirando sarro e tal. E ela, você não tem vontade de trabalhar na televisão, não? Eu falei, uai, tenho, lógico que eu tenho. Aí ela, não, vem cá, passa uns dias com a gente, vê o que você acha e tal. E aí eu comecei a trabalhar na televisão, cobri também outras emissoras, pessoas que estavam passando mal e tal. Eu gosto muito desse tete-a-tete com o público, eu gosto. Brenda, mesmo chegando agora na Câmara Municipal, você já vai ocupar o cargo como a segunda secretária da mesa diretora, liderada pelo vereador Cabo Batista. Como é que foi essa articulação e qual o impacto disso agora para o seu mandato? Eu acho muito interessante uma mulher que mal chegou na política, nova, né, já chegar na mesa diretora, e isso é muito positivo para nós, enquanto sociedade, nós mulheres, termos uma representante. E o Cabo Batista me convidou, fiquei super feliz. A gente precisa, né, de uma mesa diretora que realmente esteja olhando para a Câmara Municipal, enquanto um todo, né, enquanto para os 17 vereadores. Eu estou muito feliz com essa decisão do Cabo, muito feliz com o resultado unânime da decisão dos vereadores. E com a sua eleição, agora a Câmara Municipal contará com 2 vereadoras, você e a professora Beth. O que ainda é pouco, né? Porque são 17 vereadores. Qual é a importância da representatividade feminina na política e como é que você busca inspirar outras mulheres a seguirem por esse caminho também? Acredito que não somente a representatividade feminina é importante, mas a representatividade de todas as classes, de todos os gêneros, classes sociais, porque querendo ou não, dentro da Câmara, a gente decide coisas que será implementada na sociedade toda, em Patos de Minas todo. Então é bom ter vozes de direita, vozes de esquerda, vozes femininas, masculinas, de novos, de velhos. É muito bom ter essa diferença, sabe, de vereadores mesmo. De ideias, né, e tudo mais. Exatamente. Como é que você pretende ampliar os projetos sociais em Patos de Minas a partir da sua atuação na Câmara Municipal? Vai ter ali um foco para seguir com projetos? Enquanto vereadora, querendo ou não, eu não sou só eleita para representar os 1.954 votos que eu tive. Então, eu preciso olhar, e eu tenho consciência disso, que eu preciso olhar para Patos de Minas num geral. De A a B, de C a D. Então, as minhas ações agora serão voltadas para toda a sociedade. Mas, óbvio, como somos somente 2 vereadoras, tenho muitas ideias aí para as mulheres também. São 15 homens e só 2 mulheres. Então, a gente tem um desfalque muito grande de voz feminina lá dentro. Então, tenho muitas ideias para as mulheres, para os jovens também, que eu quero colocar em prática. Pode citar algum desses projetos já para a gente? Estão aí no forninho, quase saindo? Pode. Pode, então, conta pra gente, os ouvintes da Jovem Pan querem saber. Então, deixa eu explicar um negócio para vocês primeiro. Primeiro é interessante eu explicar para vocês que de 17 vereadores, para que um projeto seja aprovado, a gente precisa não somente que eu queira, mas que outros 8 vereadores aprovem o meu projeto de lei também. Então, eu não sei se a população acompanha como é que funciona, uma reunião ordinária e tudo mais, mas, resumidamente, um vereador, ele propõe um projeto de lei e outras 8 pessoas têm que aprovar aquele projeto de lei em específico, Sim. Ou seja, 9 pessoas sendo maioria de votos. Tenho muitas ideias para as mulheres, casa de acolhimento para as mulheres, para a juventude também, penso em fazer aqueles espaços tipo de coworking, sabe? Para estudo, por exemplo, numa praça. A gente coloca um espaço X lá para colocar computadores e internet, uma pessoa para ajudar esses jovens no empreendedorismo. Então, tem muitas ideias, mas, obviamente, primeiro, precisamos de orçamento e, segundo, de maioria de votos. Força de vontade eu tenho. Vocês podem ter certeza absoluta que o que depender de mim, eu vou fazer.
É isso aí. Quais políticas públicas que você considera fundamentais para atender os jovens de Patos de Minas, especialmente em áreas como educação, saúde e lazer? Acho que incentivo a educação. A gente vê muitos jovens aí fugindo da escola e não interessados, sabe, em estudar, em ter um futuro. Por isso também a ideia do coworking. Eu acho que incentivo eles participarem da política, participar da educação também, de forma mais ativa, com perspectiva de futuro mesmo. Acelerar, igual você falando da saúde, acelerar a fila de atendimento, deixar algumas coisas mais tecnológicas, digitais. É bom a gente ter essas ideias novas, pessoas novas na política, que a gente vai transformando aos pouquinhos, colocando coisas mais atuais, agilizando algumas coisas que precisam ser agilizadas. E o que depender de mim, repito, eu vou fazer sim. Quais medidas que você propõe para fomentar a participação popular nas decisões da Câmara Municipal? Eu falei, querendo ou não, a Câmara representa a população como um todo. Eu estou aqui hoje não por 954 pessoas, mas por Patos de Minas. Então, é importante sim que Patos de Minas veja as reuniões ordinárias, vão presencialmente, pretendo fazer sim mobilizações para que a população vá até a Câmara, participe das reuniões, até mesmo no Instagram, porque a gente está lá por vocês, população patense. Então, a gente precisa saber o que vocês querem, o que vocês não querem, porque, infelizmente, são muitas cabeças, a gente não consegue ter dimensão de como cada uma das pessoas pensa. Então, quando vocês participam com a gente, chegam até a gente e falam, ó, Brenda, eu acho que esse projeto de lei, não sei não, hein, assim, assim, assado. A gente tem uma visão diferente, a sua visão entra em conflito com outras 20 visões que a gente teve para a gente conseguir ponderar e chegar num bem comum para a sociedade como um todo. Brenda, você comentou sobre a sua juventude, né? E como é que você foi recebida aí pelos vereadores mais experientes lá na Câmara? Eu me surpreendi muito. Eu pensava que o pessoal ia chegar, não, essa menina aí não tá com nada não, essa carinha de novinha, não sei não, hein? Parece ser meio bobinha, mulher ainda. Mas os vereadores são muito bonzinhos, assim, me trataram muito bem desde o início. O Cabatista, Mauri, Gladstone e por aí vai, a lista é infinita. A professora Beth mesmo, ela foi diretora da minha escola, eu já conhecia ela na época que eu estudava no Abner Afonso. Então eles me acolheram muito bem, eu fiquei muito feliz com isso. Não teve essa diferença de idade, não, por não, você ser acredita? nova? Eu pensava que teria, eu realmente pensava que teria. Mas eu acho que por eles já me conhecerem também, igual esses negócios de rainha que eles acompanhavam, conhecia muito eles do backstage também, a gente teve um encontro muito bacana. Bom, já partindo para a reta final aqui da nossa entrevista, a violência contra a mulher é uma preocupação crescente, né? Você até já citou aqui hoje. Que ações legislativas que você pretende apoiar ou propor para enfrentar essa questão? Infelizmente, é algo que é nacional, né? Não é somente aqui em Patos de Minas, mas enquanto vereadora patense, eu pretendo sim implementar projetos de leis para tentar minimizar isso na nossa cidade, porque é uma realidade. Tenho pessoas próximas a mim que passaram e passam por isso, mas eu acredito que a maioria das mulheres continuam nesse tipo de situação porque não conseguem sair dela. Seja questão financeira, seja até mesmo de não ter um espaço para ficar, a família não aceita divórcio, questão religiosa também. Então, eu acredito que é exatamente o que eu falei. Um centro de acolhimento ia incentivar essas mulheres a sair dessas situações, ter um espaço para elas dormirem, para elas terem um acolhimento psicológico, para elas se sentirem bem, sabe? E conseguir sair dessa situação, porque não é fácil. Brenda, nossa última pergunta de hoje, que mensagem você gostaria de deixar aí para a população de Patos de Minas que confiou o voto em você? Muito obrigada a todas as pessoas, aos 1.954 votos que tive. Por mais que a gente ora e confie em Deus, né, a gente obviamente não espera, até por ser a minha primeira tentativa, ser a segunda mais votada, eu não esperava. Chorei muito de felicidade e gratidão a Deus, postei até um vídeo no meu perfil falando sobre isso, o quanto eu sou grata e feliz por Deus por eu ter chegado até aqui. E contem comigo, não somente os 1.954, mas a população, eu estou aqui por nós, né? Então, o que vocês precisarem, eu estarei aqui
vocês têm minhas redes sociais. Na minha rede social mesmo, no meu Instagram, tem na minha bio o meu WhatsApp. Então, podem mandar mensagem, me ligar, ir lá no gabinete 504. Eu estou aqui por vocês e o que eu puder fazer, repito, eu farei.